Bom, vale lembrar que nesta sexta-feira foi anunciado durante uma coletiva de imprensa que as atividades presenciais nas agências do INSS vão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 14. Será uma reforma, uma retomada, na verdade, gradual. Daqui a pouquinho vamos, portanto, conversar com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, para realmente esclarecer também alguns pontos disso e também... já está plugado? Vitor Lupato aqui me dando o ok para iniciarmos a nossa entrevista. Então é um prazer conversar com Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, um prazer. Seja bem-vindo aos Bastidores do Poder. O prazer é meu, agradeço o convite e muito bom falar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Pode começar, Cláudio. Como vai, secretário? Tudo bem? É um prazer imenso, mais uma vez, contar consigo aqui no nosso programa. O secretário Bruno Bianco é um dos melhores quadros do Ministério da Economia e do governo de Jair Bolsonaro. Sai dessa cabeça coisas, vacinas muito importantes nos momentos de crise. Agora, a gente assiste também muita resistência a isso, né, doutor Bruno Bianco? Eu estou vendo aqui que tem já proliferam projetos no Congresso Nacional no sentido, por exemplo, de reduzir ao máximo, de minimizar ainda mais, que a reforma já não foi tão ousada quanto se esperava, a reforma administrativa. E já há muitas iniciativas no sentido de retirar o que ela tem de melhor. Qual é a sua expectativa em relação a essa reforma, hein, doutor Bruno Bianco? Bom, Cláudio, bom te ver também, bom falar contigo, agradeço pelas palavras, são recíprocas, fico muito feliz em ouvi-lo e agradeço sinceramente. Bom, na realidade a reforma administrativa, ela faz parte de um programa que vem desde o início lá da campanha do presidente, em conjunto com o nosso ministro Paulo Guedes, e ela de fato ela faz parte do arcabouço de mudanças fundamentais para o Brasil, né? O ministro tem dito, e a gente vem conversando sobre isso há muito tempo, nós tínhamos o teto dos gastos, no entanto não construímos as paredes, né, Cláudio? E a Previdência foi a primeira parede, e agora temos aí a reforma administrativa, uma segunda parede, para que possamos sustentar esse tão importante teto para nós, né? Então nós estamos aí criando os novos caminhos de um novo Brasil, né? O Brasil mostrou que veio, o presidente Bolsonaro mostrou que veio logo no início da sua gestão, e isso foi fundamental, porque nós mudamos o caminho, né, da política econômica, e isso nos foi fundamental para que pudéssemos passar por essa pandemia de maneira mais simples. O Brasil surpreendeu a passar por essa pandemia, continua surpreendendo, os números são absolutamente positivos, né? Mantivemos emprego, mantivemos renda, conseguimos pagar o benefício emergencial, o auxílio emergencial, enfim, tudo isso graças a uma mudança de rumo na política econômica, né? E a reforma administrativa ela é fundamental. Eu acho, Cláudio, sou muito otimista que o Congresso reformista vai fazer o que deve ser feito e vai, inclusive, agregar coisas novas. A reforma administrativa vai aprimorá-la, vai melhorá-la e vai entregar ao Brasil nos próximos dias, aí, talvez meses, uma reforma fundamental que vai nos fazer economizar muito, e mais do que isso, mudar o paradigma da administração pública, né? Colocando a meritocracia de uma vez por todas no serviço público. Agora, secretário, a gente observou, né? Aliás, eu fui um dos brasileiros que se manifestaram tanto quanto desapontados com o projeto de reforma administrativa, por duas razões. E eu estou entre aqueles que não conseguiram entender. Se o projeto, majoritariamente, quase na sua totalidade, se destina ao futuro, né, ao redesenho do serviço público, no caminho da meritocracia, etc. e tal, que só vai valer para quem vier a entrar no serviço público no futuro, por que a reforma não foi mais ousada? Por que foi tão, enfim, assim, mantendo basicamente as coisas como estão, salvo alguns detalhes, né? Essa é uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse. E a outra, emendasse também na mesma resposta, por que o governo não investiu contra os odiosos, enfim, privilégios, regalias, penduricalhos, auxílio babá, auxílio creche para quem ganha R$30 mil de salário, auxílio moradia, enfim,
tem coisas assim que a gente não consegue entender, né? Os Correios pagam Vale Peru, e coisas assim, e a reforma não mexe nisso, né? Mantém as coisas como estão. Por que não acabou de uma vez por todas com a reforma não propõe acabar de uma vez por todas com esses penduricalhos, doutor Bruno Bianco? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Eu vou fazer uma ressalva aqui, apenas para fins de informação. Essa reforma não nos cabe aqui enquanto nossas atribuições, né? A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, em que pese nossos colegas da economia estarem à frente desse belíssimo projeto, não passa por nós de maneira expressa, né? Então, eu até me desculpo aqui, não tenho os detalhes específicos, porque estamos aqui trabalhando de domingo a domingo com o trabalho e previdência, Cláudio. Mas me parece, né, obviamente que eu li a reforma, me debruço sobre ela, porque enquanto servidor público muito me interessa, e eu acho que é fundamental, como disse, mudar essa questão do Brasil, mas me parece que ela é uma reforma na medida certa, né? Ela é uma reforma que trata dos pontos de mudança de paradigma. Né, eu concordo contigo que algumas questões ainda afligem o brasileiro, e o Congresso, como uma caixa de ressonância da população, poderá ter a oportunidade de melhorá-la e incorporar esses anseios sociais à reforma, mas eu vejo, em que pese a importância de tudo isso, da revisitação desses benefícios, desses privilégios, em que pese a importância de tudo isso, a reforma do nosso presidente, a nossa reforma administrativa, ela partiu de pressupostos macro. Ela quer fazer uma nova administração pública, mexer na questão de mérito, né, criar um novo serviço público para o Brasil, né? E obviamente que ele é um pouco mais amplo do que a própria revisão, do que a revisitação de benefícios. Mas isso é fundamental, concordo contigo, e o Congresso Nacional poderá fazê-lo, né? Eu vejo que o governo mandou uma proposta, na minha ótica, muito bem feita, no sentido de criar uma nova administração pública. Obviamente, quando falamos de uma nova administração pública, vem a lume o debate sobre privilégios, não tenha dúvida disso. E eu sou uma pessoa que combate privilégios, você bem me conhece, fizemos isso aí na Previdência, o presidente Bolsonaro foi quem nos auxiliou, o próprio ministro Guedes também nos ajudou e criou essa nova Previdência, né? Mas, obviamente, a lógica da nova administração pública ela é mais ampla do que a revisitação disso, mas o Congresso Nacional poderá fazer e certamente o fará. Secretário, 5h56 agora. Muitos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, né, mostraram muita alegria em saber que vai retornar o atendimento presencial, né, a partir da próxima segunda-feira às agências do INSS. Todos os servidores também já vão retornar nesse trabalho presencial? Veja, uma ótima pergunta, eu te agradeço pela oportunidade, já que a imprensa tem que nos ajudar muito nisso. O que nós estamos fazendo? Trata-se de serviço essencial, que garante a cidadania, mas que fique muito claro, em momento algum nós cessamos serviços do INSS. Simplesmente, momentaneamente, interrompemos o atendimento presencial. E chegou o momento de retomarmos, né, porque isso é um anseio e a população, de fato, tem nos pedido muito isso. Mas o retorno será gradativo. O retorno será gradual, apenas com alguns serviços. Ao longo do tempo, nós vamos agregando novos serviços. E por que ele é gradual? Ele é gradual para que nós possamos garantir a saúde e a segurança do servidor público que trabalha nas agências e também do segurado que toma conta, que busca os seus serviços junto às agências da Previdência. Então, voltaremos de maneira gradual só para atendimentos agendados e apenas para alguns serviços específicos que necessariamente devem ser serviços presenciais. Secretário, há uma ameaça concreta mesmo de greve de servidores do INSS? Porque é uma greve seria uma greve particularmente cruel, né? Porque, afinal de contas, o público de atendimento, a clientela do INSS são majoritariamente idosos ou pessoas doentes, pessoas que precisam dos benefícios e tal. Essa ameaça de greve ainda está presente ou já foi afastada? Veja, Cláudio, eu não posso cravar que ela foi afastada, mas eu posso te dizer que está muito bem azeitada essa volta, né? Nós buscamos ouvir a todos os servidores. Só para te dar um exemplo, na última quarta-feira eu fiz uma live aqui com os servidores e foi adesão espontânea e tivemos quase 10 mil servidores acompanhando, quase todos eles muito bem
vendo muito bem vista a volta, né? Eu acredito muito no servidor do INSS, eu acredito muito no perito médico previdenciário. São pessoas abnegadas, né, que optaram por uma carreira pública voltada a atender o público, né, a conceder benefícios, a reconhecer direitos, a atender o povo que mais precisa, né? Então aqui o meu agradecimento a todos eles. Eu não vejo como muito provável essa greve, não. A gente tem conversado muito com eles. Essa turma como eu digo, é um pessoal que dá exemplo, pessoal que gosta de trabalhar e está focado no trabalho. Tanto os servidores públicos quanto os peritos médicos previdenciários, tenho convicção que todos eles estão convictos. E vou lembrar, né? Só estamos retornando com atendimento ao público com aqueles servidores que não estão em grupos de risco. Sim. Então, vários deles estão sendo preservados. Estamos garantindo todo o direito ao servidor público que está acometido ou que tem alguma comorbidade, aquele que tem uma idade mais avançada, aqueles que têm filhos em idade escolar. Então, garantimos todos os direitos, ouvimos servidores, ouvimos os dirigentes sindicais, ouvimos as associações. Então, estou convicto que isso não vai acontecer não, Cláudio. Estamos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Secretário, sobre a questão da medida provisória para aumentar a margem de crédito consignado para segurados do INSS. Há um estudo ainda sobre isso? Sim. Excelente a pergunta. Nós estamos sendo demandados aqui há muito tempo, né? Fizemos estudos bastante profundos em relação a isso para que pudéssemos subsidiar o nosso presidente Bolsonaro. Né? Então, os estudos dão conta que muitos aposentados e pensionistas, precisando do crédito, estão buscando créditos com juros mais altos. Então, para que eu pudesse ter uma decisão absolutamente democrática em relação a isso, eu submeti esse pedido dos aposentados e pensionistas ao Conselho Nacional de Previdência. O Conselho é um órgão paritário, é o órgão máximo da Previdência Social, que tem aposentados, tem representantes trabalhadores, tem representantes dos bancos, tem representantes do governo. Submeti essa pauta a isso, pedi estudos bem subsidiados do Banco Central e também de outros órgãos, Secretaria Nacional do Consumidor, né, a quem devemos muito respeito. São pessoas absolutamente que conhecem muito o tema, trabalham isso de maneira dioturna, então também participaram da nossa reunião do Conselho. Agradeço muito a Senacom, também por isso, e ao Banco Central, que foram fundamentais nisso. Submeti isso, eu, enquanto presidente do Conselho em exercício, submeti isso ao Conselho. Foi votado de maneira unânime que pudéssemos levar ao presidente da República uma sugestão de medida provisória para ampliar a margem de 35 para 40, e estamos submetendo isso ao presidente da República. Obviamente que essa medida passa pelo crivo de todo o Ministério da Economia e também pelo crivo do gabinete do presidente, mas está muito bem encaminhado, muito bem subsidiado, e se o nosso presidente assim entender, nos próximos dias teremos aí a ampliação da margem, mas que fique muito claro, só no período da crise, né? Só no período até 31 de dezembro de 2020. Secretário, e quanto à fila, né? Aquela fila de pedidos e de benefícios e tal, que no começo do ano chegaram a 2,5 milhões de requerimentos aguardando resposta. O INSS, o senhor acredita que ainda este ano vai zerar essa fila durante o ano, até o final do ano? Veja, Cláudio, a pergunta também é excelente, te agradeço por ela. Nós, em que pese todas as dificuldades e as tristezas que nos foram impostas por meio dessa pandemia, não só a nós, mas ao mundo todo, ela nos traz alguns pontos positivos. O Brasil se informatizou. O INSS é um exemplo clássico de informatização e de melhoria dos seus serviços remotos, né? Então, nós podemos oferecer serviços remotos. Andamos muito com a fila, mas, obviamente, temos alguns problemas ainda. Vamos correr para que possamos zerá-lo no menor espaço de tempo. Temos aí ainda um problema com o BPC, que é o benefício de prestação continuada, um benefício muito importante para pessoas com deficiência e para idosos. Eles necessitam de uma perícia médica e de uma perícia social, né, de uma análise social. Teremos ainda que nos esmerar para que possamos correr com isso, mas obviamente não vai ser fácil, Cláudio. O que eu posso dizer aqui para os ouvintes é o nosso compromisso, que continuaremos correndo
para zerar a fila. Já andamos muito bem. A fila já está menor do que naquele momento de crise, pré-pandemia. Mas, obviamente, ainda temos muito a fazer e estamos fazendo. Cláudio, conte com o nosso trabalho no sentido de fazer com que essa fila, num curto espaço de tempo, seja zerada. Secretário, o portal do INSS está mesmo nos trinques, assim, eu sempre me lembro do meu pai que reclamava muito dos serviços do INSS. Quando eu saí para o meu primeiro emprego, saindo de casa para o meu primeiro emprego, eu perguntei a ele se ele tinha alguma recomendação a fazer. Ele disse que depois da primeira semana eu tentasse ter acesso ao meu próprio serviço. Quer dizer, ele querendo que uma forma que ele encontrou curiosa de dizer que é preciso que as pessoas que trabalham testem a própria eficiência, né? E eu queria saber se o senhor frequenta o site o portal Meu INSS, se acha que está tudo funcionando direitinho, ou não, ou que precisa melhorar, ou tem algum esforço adicional neste momento para tornar o acesso das pessoas ao INSS por meio da tecnologia um acesso mais fácil, mais rápido, mais prático? Veja, Cláudio, eu concordo com o seu pai, eu acho que nós temos que aí ter essa emancipação, e eu, enquanto aqui dirigente dessa secretaria, tenho que estar sempre submetido e me submetendo a esse serviço, né? Ontem fui pessoalmente a uma agência que irá reabrir para que eu pudesse verificar em loco as condições de segurança. Nós determinamos que nenhuma agência seja aberta se não tiver um EPI ou um protocolo atendido sequer. Então, se eventualmente descumprir qualquer ponto dos nossos protocolos, ela não reabrirá. O Meu INSS e o governo tem sido revolucionário nesse atendimento virtual. Eu trago aqui também a carteira de trabalho virtual, fundamental para nós. Temos milhões de acessos. O Meu INSS é rápido, fácil, e eu tenho testado ele com frequência, né? Tenho feito com que o presidente Rolim me passe os relatórios do sistema, mas lembro a você que sempre há possibilidades de melhoria, né? E sempre também tem que haver o plano B, especialmente para aquelas pessoas que não são familiarizadas com esse novo mundo digital. Então nós estamos cada vez mais fortes também com a central 135, que é via telefone. Então, para aquelas pessoas que não se sentirem familiarizadas com o mundo virtual, o 135 está a todo vapor também. Então, diuturnamente, estamos testando e eu posso te garantir que o serviço é cada dia melhor, e nós estamos aí, desde o momento pré-pandemia, já com um aumento significativo, melhor dizendo, com uma redução significativa daquelas demandas espontâneas nas agências. Por que isso? Porque as pessoas estão buscando cada vez mais os canais remotos. E na pandemia isso foi uma subida vertiginosa, absolutamente significativa. Então, temos sim uma melhoria e um sistema bastante eu diria, significativo e importante no meio virtual. Mas caso a pessoa não se sinta bem ainda no meio virtual, que busque a Central 135 para tirar as dúvidas. E fundamental dizer, se tiver dúvida, não busque agência, busque o Meu INSS e o 135. Nas agências, a partir de segunda, só atendimento agendado. Secretário Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, sempre é um prazer e uma honra recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Os ouvintes realmente gostam bastante. Muitas informações importantes, esclarecedoras, portanto, aí novidades a partir de segunda-feira. Secretário, muito obrigado e tenha um excelente fim de semana. Eu que agradeço, prazer em ouvi-los, em vê-los, e sempre que chamado voltarei. Obrigado, Cláudio. Um abraço a você e aos ouvintes. Abraço, secretário. Muito obrigado. Boa sorte.